Bom, pessoal, estou aqui de volta. Hoje a gente vai falar sobre dislipidemias em EL. Eu não raspei a cabeça ainda, mas eu pretendo raspar. Enfim, eu ainda não raspei. Mas vamos lá. Hoje a gente vai falar de dislipidemias, tá? Que vão ser alterações nas lipoproteínas plasmáticas. Então, antes da gente falar de dislipidemia mesmo, a gente tem que falar um pouco sobre lipoproteínas, tá? O que são essas lipoproteínas? As dislipidemias vão estar relacionadas com isso. Então, elas vão ser complexos proteicos que vão ser formados por lipídios e proteínas. Tá? E toda lipoproteína vai ter na constituição dela triacilglicerol, colesterol, fosfolipídio e proteínas. Tá? Essas proteínas, na maioria, são desse tipo aqui, dessa família, das apolipoproteínas. Vai ter uma que vai ser importante para a gente hoje, eu não vou focar mais tanto na parte de bioquímica metabólica aqui, a gente vai falar mais dos exames, tá? Mas a gente tem que relembrar um pouquinho como que funcionam essas lipoproteínas, o que elas fazem. Então, aqui são as principais lipoproteínas que a gente tem na circulação, mas a gente não vai focar em todas elas. Lembrando aqui antes, elas vão ser localizadas na circulação, tá? As lipoproteínas são complexos proteicos que ficam na circulação, e a principal função delas vai ser de transporte, tá? Mas, enfim, a gente tem diversas lipoproteínas. Aqui tem praticamente todos que a gente tem. Está faltando 3 aqui, mas a gente não vai focar nelas. As mais importantes para a gente vão ser 4, tá? Que são quilomicron, o VLDL, o LDL e o HDL. Essas 4 vão ser importantes para a gente, tá? E o que eu tenho de diferença entre elas? Cada lipoproteína vai ter uma densidade, um diâmetro, um conteúdo, uma composição específica de lipídios, de proteínas, e cada uma vai exercer um tipo de função, um tipo de transporte que a gente vai poder realizar. Tá? Para a gente, a densidade e o diâmetro não vão ser tão importantes, a gente vai focar mais aqui no conteúdo, na composição e na função delas. Então, a característica de uma proteína, a estrutura dela, ela vai ser formada aqui sempre por uma monocamada lipídica, tá? Que é formada por fosfolipídio, essa parte azul aqui nas duas. Ela vai ter um núcleo que é apolar. Nesse núcleo a gente vai ter triacilglicerol e colesterol, principalmente colesterol esterificado. E aqui, imerso na monocamada lipídica, a gente tem as apolipoproteínas. Tá? Toda lipoproteína vai seguir essa estrutura aqui. Tá? O que a gente vai precisar saber de cada uma delas? A gente vai precisar saber a principal composição, ou seja, o que tem mais nessa lipoproteína. Aqui tem um LDL, desse lado aqui, desculpa, e um quilomicron. Tá? Quilomicron, ele é composto principalmente por triacilglicerol, essa parte amarela que está aqui. Tá? LDL, ele vai ter triacilglicerol, mas ele tem bastante colesterol. O colesterol vai ser o principal componente dele, a gente vai ter que entender isso. E algumas apolipoproteínas vão ser importantes aqui para a gente também. Então, aqui tem uma tabelinha com o que tem mais de importante para a gente na aula de hoje. Então, quilomicro, quando a gente fala de quilomicro, 80% do quilomicro é formado por triacilglicerol. A gente vai entender por quê, vai ser importante. VLDL, ele já é uma lipoproteína que tem 60% de triacilglicerol, 20% de colesterol, ou seja, ele tem bastante triacilglicerol ainda, mas ele já tem uma quantidade aqui razoável de colesterol. LDL, tem triacilglicerol, tem fosfolipídio, enfim, mas ele tem principalmente colesterol. Tá? E o HDL vai ser formado principalmente por proteínas. Tá? Das apolipoproteínas para a aula de hoje, vai ser importante essa B100 aqui, e eu já falo por quê. Tá? No próximo slide a gente vai ter um esquema para relembrar como que essas lipoproteínas funcionam na prática. Tá? E daí a gente vai entrar com essa B100 aqui. Tá? Então, agora eu vou explicar um pouquinho a função de cada uma delas num esquema aqui que eu montei na apresentação. Bom, então, aqui no esquema a gente tem o intestino, células musculares e células adiposas, tá? Então, músculo e tecido adiposo, e o fígado. Tá? Esses 3 órgãos aqui vão ser relativamente importantes para a gente. O que acontece? A gente vai começar a ver como que essas lipoproteínas funcionam, o que elas fazem. Tá? Então, a gente vai começar primeiro com a alimentação. Nossa alimentação, ela é principalmente baseada, a nossa alimentação, a parte lipídica dela, tá? Quando a gente fala, comi lipídio, comi, sei lá, bacon, comi óleo, comi batata frita, qualquer tipo de lipídio, ele vai, a maior parte dos lipídios que a gente ingere são do tipo do triacilglicerol. Tá? Então, a gente tem uma ingestão altíssima de triacilglicerol. Então, você comeu o triacilglicerol, esse triacilglicerol vai ser desmontado, remontado no enterócito, não vou entrar nos aspectos sobre isso, tá?
mas de algum jeito esse triacilglicerol não vai ficar no intestino, ele vai precisar ir para os tecidos que armazenam o triacilglicerol. Então, o que acontece? A gente comeu o triacilglicerol, a gente forma o quilomicron, tá? O quilomicron é formado nos enterócitos. Tá? Esse quilomicron, ele está carregando principalmente triacilglicerol, aquele triacilglicerol que veio da dieta, e ele vai levar esse triacilglicerol para os tecidos que armazenam triacilglicerol, que são o tecido muscular e o tecido adiposo. Tá? Entregou lá triacilglicerol, via uma enzima que chama lipase lipoproteica, não vou entrar no mérito, mas entregou lá esse conteúdo de triacilglicerol para essas células, ele vai sair aqui desses tecidos e vai ser retirado da circulação pelo fígado. Tá? E o fígado, a não ser que você tenha uma alteração genética muito rara, o fígado sempre vai conseguir pegar esse quilomicron e retirar da circulação. Tá? Ele retira esse quilomicron. Mas o quilomicron, veja, ele sobra aqui, um remanescente. O que eu quero dizer? Ainda tem bastante triacilglicerol nesse cara. Então, o fígado está recebendo aqui bastante triacilglicerol. Fígado normalmente armazena triacilglicerol? Não armazena triacilglicerol. Tá? Então, além desse triacilglicerol que ele está recebendo do quilomicron, a gente vai ter o triacilglicerol aqui sintetizado no fígado a partir de carboidratos. Tá? O excesso de carboidratos que a gente come também pode aumentar aqui a síntese de triacilglicerol no fígado. Esse triacilglicerol que está no fígado não pode ficar para ele não armazena esse triacilglicerol. Então ele tem que, de alguma forma, mandar esse triacilglicerol para os tecidos que armazenam o triacilglicerol. Como ele faz isso? Através de uma lipoproteína que chama VLDL. Ela é criada lá no fígado, ela vai ser composta pelo aquele triacilglicerol que veio lá do excesso da dieta, seja da dieta lipídica via quilomicron, seja de carboidratos, né? O excesso de carboidratos no fígado vai favorecer a síntese de triacilglicerol, e o fígado produz esse VLDL, que vai carregar lá esse triacilglicerol para os tecidos que armazenam o triacilglicerol, entrega e, enfim, é liberado como VLDL na circulação. O que acontece? Esse VLDL, além do triacilglicerol sintetizado no fígado, ele vai levar também colesterol que é sintetizado no fígado. O fígado é o principal órgão que sintetiza colesterol para a gente. Então, ele tem lá a maior parte de triacilglicerol, mas tem bastante colesterol aqui nesse cara. O que acontece com o VLDL? Depois que ele entregou o triacilglicerol no tecido adiposo e no tecido muscular, ele vai ter dois caminhos. Quais são os caminhos? Ele pode voltar para o fígado, tá? Então entregou, volta para o fígado, enfim, ainda contendo triacilglicerol e colesterol, o fígado pega, remonta, volta na circulação, fica um ciclo aqui, tá? E o fígado não vai ter, de novo, é o mesmo raciocínio do quilomicron, ele não tem dificuldade em retirar esse VLDL da circulação, tá? Só se você tiver uma falha genética grave, rara, que é raríssimo de acontecer. Então, o VLDL pode sair daqui e voltar para o fígado para, enfim, ser retirado da circulação. Qual é o outro caminho que pode acontecer? Esse VLDL, ao invés de voltar para o fígado, ele vai ficar entregando mais triacilglicerol aqui para o tecido adiposo muscular. Se a gente lembrar, o VLDL ele é formado por bastante triacilglicerol lá, 60% de triacilglicerol, mas tem 20% de colesterol. Quando ele vai entregando o triacilglicerol, quando ele vai perdendo o triacilglicerol, tá? Ele diminui a porcentagem de triacilglicerol dele, tá? Então vai lá diminuindo essa porcentagem de triacilglicerol, mas ele aumenta a porcentagem de colesterol. Ele não está perdendo colesterol aqui nessa entrega. Ele não perde colesterol nessa entrega, ele perde triacilglicerol. Então ele está perdendo o triacilglicerol e está sobrando colesterol nele. Vai passar um momento que a composição do VLDL, que era 60% de triacilglicerol e 20% de colesterol, tá? 60-40. Ele entregou tanto triacilglicerol que a porcentagem de colesterol dele passa de 50%, ou seja, ele entregou tanto triacilglicerol que agora ele tem mais colesterol do que triacilglicerol na composição dele. Nesse momento, onde o VLDL ficou aqui entregando lá bastante triacilglicerol, chegou um momento que ele tem mais colesterol que triacilglicerol, na própria circulação ele vai ser convertido em LDL. Tá? O que o LDL faz? LDL ele tem bastante colesterol e ele vai pegar esse colesterol e levar para os tecidos que utilizam colesterol ou levar de novo para o fígado. Por que fígado? O fígado utiliza colesterol pra caramba também. Tá? Ele é o maior produtor e um dos maiores utilizadores de colesterol. Ele utiliza colesterol para a produção da bile. Tá? Então, uma boa parte desse LDL, a maioria, vai acabar voltando para o fígado. Tá?
mas uma parte vai lá para os tecidos que utilizam colesterol, que vão ser principalmente o tecido muscular, tá? Para a formação de membrana muscular, e os tecidos sexuais, as glândulas sexuais. Tá? O que vai acontecer aqui? O LDL, quando ele chega no fígado, tá? Ele chegou no fígado, ele pode entrar no fígado, o fígado pode retirar ele da circulação. E o que acontece aqui? Para o fígado retirar ele da circulação, ele precisa ter esse receptor de B100 expresso nas membranas do hepatócito. Tá? Mas diferente de VLDL e quilomicron, tá? O VLDL e o quilomicron sempre vão conseguir entrar no fígado. O LDL pode ter situações que ele não consiga entrar no fígado. Como assim? Nosso fígado, esse receptor de B100, a expressão dele não vai ser constante, vai ser regulada. Tá? Então, pode ter momentos que o fígado tenha menos receptor de B100 do que ele queria. Se ele tiver menos receptor de B100, ou se ele não tiver receptor de B100, esse LDL ele não vai conseguir entrar no fígado, tá? Então ele não entra no fígado, e por não entrar no fígado, ele vai acabar ficando acumulado na circulação. Tá? E isso é um problema. Por que é um problema? O acúmulo de LDL na circulação favorece o aparecimento das placas de ateroma, que podem, enfim, vão acabar diminuindo o diâmetro dos vasos, tá? Principalmente de artérias, e isso pode acabar levando a algum acidente cardiovascular. Tá? Então, a gente não quer que esse acúmulo aconteça. Tá? Ou seja, a gente não quer que o fígado deixe de expressar esses receptores de B100. Agora, eu vou falar aqui, não está escrito. O que faz com que a gente diminua a quantidade de receptores de B100? Tá? Vão ter três coisas. Falha genética. Tá? Tem pessoas que têm geneticamente menos receptores de B100 do que o normal. Tá? Muito colesterol hepático. Tá? Então, se o seu fígado tiver com muito colesterol aqui, vai diminuir o número de receptores de B100. Tá? Excesso de colesterol hepático dá para a gente fazer via dieta, mas é muito difícil. Tá? É muito difícil você ter um excesso de colesterol hepático por conta de dieta. Tá? O colesterol da dieta vai interferir em níveis de LDL de 1 a 5%, é muito pouco. Tá? O que interfere bastante nesse receptor de B100 aqui, na presença ou não do receptor de B100, é gordura saturada e gordura trans. Como assim? Se você tem uma ingesta de gordura saturada e gordura trans alta, elevada, ela passa uma mensagem para o fígado para retirar esses receptores de B100 daqui. Ou seja, se eu comer muita gordura saturada e gordura trans, eu vou ter menos receptores de B100, o LDL não vai conseguir ser capturado aqui do fígado pela circulação, pelo fígado da circulação e vai acabar ficando acumulado. Então, quanto mais gordura saturada e gordura trans que eu ingesto e que eu coma, tá? Não sei conjugar o verbo ingerir, tudo bem. Enfim, que eu coma, enfim, quanto mais gordura saturada e gordura trans eu como, menor vai ser o número de receptores de B100, portanto, menos LDL vai ser capturado aqui pelo fígado e vai ficar acumulado na circulação. Tá? Então, lembrem disso, daqui a pouco a gente vai falar. E daí está faltando aqui no desenho o HDL. O HDL ele vai ser formado em fígado e intestino. Tá? E o que ele faz, o HDL, de importante, que ele é chamado de bom colesterol? Né? Ele vai roubar colesterol do VLDL. Então, ele sai andando na circulação, passa por VLDL, rouba colesterol do VLDL. O que isso vai acabar acarretando? Ele roubando o colesterol do VLDL vai diminuir a formação de LDL. Lembra que o LDL ele vem do VLDL que entregou bastante triacilglicerol. Tá? Se ele tem menos colesterol, vai ser mais difícil da porcentagem de colesterol dele passar dos 50% e ele virar LDL. Tá? Deu HDL com esse colesterol que ele roubou da VLDL, ele vai entregar para os tecidos que utilizam colesterol, principalmente o fígado, certo? Vai ser retirado da circulação pelo fígado. HDL não tem problemas em ser retirado da circulação pelo fígado. O que acontece aqui? O LDL, o acúmulo de VLDL pode ser ruim para o nosso organismo, pode causar lá eventos cardiovasculares. O acúmulo de VLDL, daqui a pouco eu já explico por quê, ele indica que a gente está com uma chance grande de desenvolver algum problema hepático, tá? E o HDL, ele na verdade é bom a gente acumular. Tá? Por que bom? Porque se eu tenho bastante HDL, significa que eu vou ter uma chance bem menor de formar LDL, de acumular LDL. Tá? Então,
O HDL, para a gente, o ruim é ter pouco HDL. Então, isso daqui é para relembrar. Teoricamente, vocês já tiveram isso em bioquímica. Agora, a gente vai falar das dislipidemias em si. Tá? O que é uma dislipidemia? É uma alteração na concentração normal de lipoproteínas na nossa circulação. Tá? O exame que vai identificar isso é o perfil lipídico. Tá? Perfil lipídico é um exame que vai medir colesterol total, que é a concentração de colesterol que eu tenho no sangue, de todas as proteínas, triacilglicerol, concentração de triacilglicerol no sangue, que chama triglicérides, e a parcela de HDL e LDL colesterol. Esse exame, ele deve ser feito em jejum. Tá? Hoje tem alguns laboratórios que falam que não, mas o resultado mais correto, mais fidedigno, é um em jejum. Tá? Por que um em jejum? No jejum, a gente tira o quilomicron da jogada. Tá? Você não tem mais quilomicron. Então, você só vê essa região aqui, você só vê essa concentração de VLDL e LDL propriamente dito, tá? Que é o que a gente vai ter mais de mais importante no nosso metabolismo. O quilomicron, ele só aparece na alimentação. O que eu quero dizer? Se eu fizer um exame sem jejum, triacilglicerol vai dar altíssimo, porque a gente tem muito quilomicron depois da alimentação. Tá? E não significa que você está sobrecarregando o seu fígado, significa que você acabou de comer. Tá? Então, o exame feito em jejum ele dá os resultados melhores do que aquele que não é feito em jejum. Quando o laboratório fala, você não precisa fazer jejum para fazer esse tipo de exame, ele vai usar fórmulas para tentar compensar esse aumento do quilomicron, mas não é o resultado real, não é o bom. Então, se for fazer exame aí de perfil lipídico, faça o jejum. Tá? Bom, então a gente vai ter esses resultados, tá? Colesterol total, triacilglicerol, HDL, LDL. Aqui tem uma tabela, depois vocês podem pausar o vídeo, vai estar nos slides também, com os valores normais. A gente tem aqui uma estratificação de ótimo, desejável, risco, baixo, risco alto. Tá? E agora a gente vai falar sobre os tipos, as classificações das dislipidemias. Tá? A gente tem uma primeira classificação. As dislipidemias primárias, que vão ter causas genéticas. Tá? Então, é uma causa genética. Como eu disse, tem indivíduos que expressam menos receptor de B100, por exemplo, que o normal, e isso vai gerar um acúmulo de colesterol na circulação. E as secundárias, que vão ser devido à doença, medicamento e, principalmente, aqui o mais importante, estilo de vida. Tá? Eu não vou entrar no mérito de todas as genéticas, existem várias, nem de todas as secundárias. A gente vai focar aqui na genética, na hipercolesterolemia familiar, já vou explicar o que é, e nas secundárias pelo estilo de vida, principalmente. Tá? Bom, vamos lá. Então, a classificação laboratorial das dislipidemias a gente divide em 4. Tá? Que são a hipercolesterolemia isolada, a hiperlipidemia mista, a hipertriglicerilemia isolada e o HDL colesterol baixo. Essas daqui eu já vou falar daqui a pouco. Tá? Mas o HDL colesterol baixo, ele é dado por uma diminuição do HDL. E ele geralmente sozinho não tem um significado grande. HDL baixo pode significar que você vai ter um aumento de LDL, mas ele sozinho em si não tem uma grande classificação. Ele vai estar relacionado quando a gente junta isso daqui junto com as outras dislipidemias que podem acontecer. Tá? Então vamos falar um pouquinho de cada um. Hipercolesterolemia isolada, ela vai ser causada pelo aumento de colesterol total. Esse aumento de colesterol total geralmente vai ser causado pelo LDL colesterol. Tá? E o que significa você ter uma hipercolesterolemia isolada? Você vai ter um aumento do risco cardiovascular. Tá? Você vai ter uma chance maior de desenvolver aí eventos cardiovasculares por conta do aumento da formação de placas de ateroma. O que acontece aqui? O colesterol total, ele pode acabar sendo causado pelo aumento de HDL. Tá? Isso é normal em atletas. Tá? Por que atleta? O HDL, a gente consegue aumentar a concentração de HDL com atividade física. Então, atleta, às vezes você pega um exame de atleta e vê lá, colesterol total alto. Fala, pô, o cara tem uma hipercolesterolemia isolada. Laboratorialmente, você pode até falar que sim. Tá? Mas, na prática, o que significa? Essa hipercolesterolemia isolada de um atleta vai ser prejudicial para ele? Não. Porque ele tem o colesterol alto por conta de HDL alto e não LDL. Tá? Então, ela pode ser causada por aumento de HDL? Até pode, tá? Mas é raro. Geralmente, a hipercolesterolemia isolada é aquela que vai dar o problema, ela é causada por um aumento de LDL. Tá? Bom. Desculpa. O que é importante aqui em alguém que tenha esse problema? É importante diminuir a ingesta de gordura saturada, tá? Gordura saturada e gordura trans, para repor aqui esses receptores de B100 no fígado
e conseguir tirar o LDL da circulação. Tá? Pensando no tratamento não farmacológico disso. Beleza. Hipertriglicerinemia isolada. É o aumento do triglicérides, é o aumento do triacilglicerol que a gente tem na circulação. Bom, esse daqui geralmente vai ser causado pelo aumento do VLDL na circulação, então eu vou acabar aumentando muito o VLDL na circulação, e isso vai acabar aumentando o risco hepático. Por que risco hepático? O aumento do VLDL na circulação, se eu aumentei aqui VLDL na circulação, significa que o meu fígado está tendo muito triacilglicerol nele. E pode chegar um momento que o acúmulo de triacilglicerol hepático ele não seja o suficiente para a produção de VLDL. O que eu quero dizer? A produção não atende ao acúmulo. Tá? Então, o que acaba acontecendo? Ele vai começar a armazenar o triacilglicerol. Fígado armazenando triacilglicerol não é bom. Tá? É uma doença, uma patologia que chama esteatose, gordura no fígado. Tá? Então, se eu tenho um VLDL aumentado na circulação, isso pode significar que eu tenha algum tipo de lesão hepática. Tá? Que eu vá gerar algum tipo de lesão hepática. E por último, a gente tem a hiperlipidemia mista, que é quando eu tenho os dois juntos. Tanto aqui a isolada, a hipercolesterolemia isolada, quanto a hipertriacilglicerolemia isolada. Nesse caso aqui, eu vou ter um aumento de risco hepático e cardiovascular, aumento os dois, tá? Porque eu tenho as duas juntas. Isso aqui é muito relacionado com a síndrome metabólica. Tá? Só uma coisa que eu esqueci de falar. Hipertriacilglicerolemia isolada, para baixar o triglicérides, tá? O que a gente precisa? A gente precisa diminuir a formação de triacilglicerol hepático. Portanto, deve-se diminuir a ingesta de gordura total, de triacilglicerol total, mas também a ingesta de carboidratos. Lembra que o excesso de carboidratos forma aqui triacilglicerol no fígado. Tá? Bom, além dessas, eu vou falar um pouco dessa hipercolesterolemia familiar, que é uma alteração genética. Tá? É uma alteração genética, onde o indivíduo ele vai parar de expressar geneticamente esses receptores de B100. Tá? A gente tem níveis dessa dislipidemia, tá? Tem algumas graves, onde o cara não expressa nada de B100, tem algumas que expressam um pouco. Tá? Se o indivíduo parou de expressar receptor de B100, ele automaticamente vai acumular LDL na circulação. Tá? Então, ele vai ter esse acúmulo, não porque ele está se alimentando mal, porque está comendo muita gordura saturada, enfim, mas porque ele não tem os receptores. Tá? Então, esse caso é aquele cara, eu acho que todo mundo conhece, alguém que tipo, tem uma alimentação saudável, todo certinho, faz atividade física, que vai ter o HDL aumentado com a atividade física também, enfim, todo certinho, mas o colesterol é alto. Geralmente isso está relacionado com a hipercolesterolemia familiar. Tá? Bom, então por hoje a aula é isso, pessoal. Desculpa aqui se eu me confundi, se teve barulho de fundo, tem umas pessoas não respeitando a quarentena aqui, né, do Covid na minha rua. Eu espero que elas peguem Covid com, enfim, toda a minha bondade. Eu espero que isso aconteça, porque está me atrapalhando e, além de tudo, está espalhando o Covid para todo mundo. Fiquem em casa, tá? Que a força esteja com vocês. Eu vou parar aqui isso daqui.